Eu te convido a abrir a tua Bíblia, então, no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Nós vamos ler primeiro só o verso 4, Romanos 7, 4. E você que achou, se coloque de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. Antes de nós falarmos, o Senhor tem que falar. Então, por isso, nós vamos ler Romanos 7, 4. Que diz assim: Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos fruto para Deus. Curve sua cabeça, por favor, vamos orar juntos. Bendito Deus, eis aqui a tua santa palavra, que é viva e eficaz, que é a verdade que nos tira as escamas dos olhos e o véu dos nossos corações. Eis aqui as nossas vidas, Senhor, os nossos corações, alguns aflitos, diante do Senhor, diante do teu Santo Espírito, diante da tua palavra, Deus. Eis-nos aqui, que o Senhor encontre em nossos corações o solo fértil, onde a semente da boa palavra, a boa semente, vai ser lançada para louvor da tua glória, e que a tempo do Senhor, no tempo oportuno do Senhor, essa palavra, essa boa semente, venha dar frutos e frutos de transformação em nossas vidas, para louvor da tua glória, Pai. Toma cativo os nossos pensamentos, Paizinho. Que os nossos ouvidos e os nossos corações estejam atentos simplesmente àquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós nessa noite. Ser exaltado, Pai, e glorificado em todas as coisas. Eu te peço por mim, tem misericórdia de mim, Deus, que o Senhor me use simplesmente como um instrumento a ecoar da verdade de Deus, como arauto do Senhor, Pai, proclamando as verdades eternas, em nome de Jesus. É o que eu te peço, na certeza de que o Senhor se faz presente em nosso meio e ouve o nosso clamor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, muito obrigado. Então vamos ler o capítulo 7, do 1 ao 6, é o texto que nós vamos tratar hoje, de Romanos 7, 1 ao 6. Eu convido você a acompanhar a leitura comigo, então. Diz assim: Irmãos, falo aos que conhecem a lei. Por acaso ignorais que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Porque pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Assim, se ela se unir a outro homem enquanto o marido ainda vive, será chamada adúltera. Mas se ele morrer, ela está livre da lei. E assim não será adúltera, caso se una a outro marido. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos fruto para Deus. Pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros, para frutificar para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo a que estávamos presos, para servir na novidade do Espírito, e não na velhice da letra. Até o 6. Glória a Deus pela sua santa palavra. Para você que não tem nos acompanhado desde o início, nós estamos expondo todo o domingo, já há alguns meses, a epístola de Paulo aos Romanos, e com a graça de Deus, encerramos na semana passada o capítulo 6, e iniciamos hoje o capítulo 7. O contexto dessa carta, quando Paulo escreveu aos Romanos, essa carta foi, obviamente, destinada para os irmãos que se reuniam em Roma, a igreja que se reunia lá. Em sua grande parte, em sua grande maioria, esses irmãos eram judeus que se converteram ao cristianismo. Por isso ele começa nesse capítulo falando àqueles que conhecem a lei. Eram judeus
que viviam uma religião, mas que foram alcançados pela graça e a misericórdia de Deus, e agora eles são chamados para viver o verdadeiro evangelho. E assim foi comigo e contigo, e assim tem sido com muitos. Alguns que vivem a religião, mas são chamados por Deus para viver o verdadeiro evangelho. Paulo começa então falando da lei de Deus. E para você que talvez não saiba, a lei de Deus, ela se dividia na lei civil, na lei cerimonial e na lei moral. A lei civil falava das responsabilidades do povo diante da nação de Israel. A lei cerimonial falava da responsabilidade do povo com o templo. Falava da dieta do povo, as coisas que um judeu podia e não podia comer. Falava até do jeito, da maneira em que o povo judeu devia adorar a Deus. Mas aqui quando Paulo fala da lei, ele se refere aos 10 mandamentos de Moisés. Alguns sabem de cor, outros não. Mas eu não sei se você que conhece os 10 mandamentos, você, meu irmão, você já parou para atentar que os primeiros 5 mandamentos falam do relacionamento do homem com Deus. E a partir dos 6 até o 10, ele fala do relacionamento do homem com o próximo. É a lei moral de Deus que foi dada nas tábuas em Moisés. No capítulo 6, a gente tratou, Paulo trouxe a figura, a ilustração do homem como um servo, que antes servia ao pecado e os desejos e as suas vontades da sua carne, mas em Cristo, tendo morrido e ressuscitado com o Senhor Jesus, passa a servir ao Senhor, a Deus, e não mais ao pecado. E agora, no capítulo 7, Paulo vai nos trazer a figura de um casamento. Ele fala de um marido e de uma esposa. E em Jesus, então, aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo passam a ter diante de Deus um novo estado civil. É disso que a gente vai falar. Mas ele começa então o verso 1 falando, eu falo para aqueles que conhecem a lei. A primeira pergunta que me vem na cabeça é, será que eu e você conhecemos a lei de Deus? Será que nós entendemos a lei de Deus? Alguns podem se perguntar, mas a lei é ruim? A resposta é não. Mas a lei é a causa do pecado? Não. A lei de Deus é a causa da morte? Não. Olha um spoiler da semana que vem. Dá uma olhada no mesmo capítulo 7, o verso 12. Quando Paulo diz, de modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei de Deus é boa, ela é útil para todo cristão, ela é eficaz para os crentes. A lei de Deus, ela proíbe o pecado, sim, ela proíbe o pecado, mas ela também prescreve a justiça para as nossas vidas, e ela nos protege contra a nossa transgressão, contra a nossa vontade de pecar. O fato de Jesus ter morrido não anula a lei de Deus, ela continua em vigência. Jesus simplesmente cumpriu, e ele simplesmente foi o único homem capaz de cumprir toda a lei de Deus em perfeição. E é por isso que não somos consumidos, e é por isso que estamos aqui hoje vivos. Pela misericórdia de Deus, pela sua graça. Mas ainda falando da lei, quando a gente fala da lei de Deus, nós percebemos 3 grupos, 3 tipos de pessoas e o jeito que elas se relacionam com a lei. O primeiro grupo é o grupo do legalista. O legalista é aquele que vê o pecado de todo mundo, mas não olha o seu próprio pecado. Ele só vê o exterior, ele mede a espiritualidade pelas coisas que nós podemos e não podemos fazer. E muita gente é assim, acha que a Bíblia é só um livro de etiqueta, pode, não pode, e isso não é verdade, não é essa a função do Evangelho. O legalista na Bíblia tinha um nome, fariseu, eles eram assim, mas ainda existem muitos que se portam da mesma forma.
O outro grupo é o libertino. O libertino é aquele que vê a lei de Deus, o evangelho, a palavra de Deus, como a causa dos seus problemas. Eu não sei se tu já ouviu uma história, mas eu já ouvi algumas histórias que dizem, o cara depois se converteu, falou, cara, quando eu não era crente, a minha vida era um mar de rosas. Agora que eu aceitei Jesus, a minha vida está um caos. Aí esse logo se afasta. É porque não entendeu o evangelho. É porque ele é libertino. Porque ele tem saudade da vida que levava antes. O libertino é aquele que nega a lei de Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Não é o meu momento agora. Mas não tem como negar essa lei de Deus. O libertino, a gente pode dizer que é aquele que vive de acordo com o que dá na telha. Ou simplesmente o vida louca. Como eu fui um dia. Mas tem um terceiro grupo, que é o grupo do cristão. O cristão, o crente de verdade, é aquele que se alegra com a libertação do jugo da lei. É aquele que vê na justificação de Deus um motivo para a santificação. Vê o caminho da santificação e não uma liberdade para pecar. O cristão é aquele que se deleita na lei de Deus, como fala o Salmo 1 e 2, medita na palavra, na lei de Deus, de dia e de noite, e tem prazer nela. Ele se deleita na palavra de Deus, porque ele entendeu que esse livro aqui é a revelação da vontade de Deus para os seus filhos. O cristão é aquele que reconhece que é incapaz de cumprir a lei. Incapaz. E por isso, ele precisa de uma ajuda externa. Ele reconhece a necessidade de um Salvador. O cristão é aquele que se sujeita a Jesus, porque só Jesus pagou todas as exigências da lei. Tudo que a lei exige foi Jesus quem pagou por mim e por ti. Então nós nos alegramos nele. O cristão faz parte do grupo dos justificados por Cristo. Fomos justificados para dar frutos de justiça para Deus. Lá em Romanos 6, no verso 14, Paulo já deu o tom da conversa a partir dali, quando ele diz que não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. O cristão está debaixo da graça. Amém? E esse texto, esses 6 versos que nós lemos, são poderosíssimos para nós entendermos dessas coisas. Paulo nos mostra, nesse texto que você acabou de ler, um princípio no verso 1, uma ilustração nos versos 2 e 3, uma explicação no verso 4, que nós vamos ler de novo, e uma aplicação prática para as nossas vidas, no versos 5 e 6. Que mente brilhante, que homem de Deus foi o apóstolo Paulo. Que livro precioso. Irmão, se você não é apaixonado pela carta de Romanos, seja. É um mini evangelho. Alguns dizem que é o 5º evangelho, o evangelho de Paulo. Tudo que precisamos está contido nessa carta. A primeira verdade, nós encontramos então essas verdades que se destacam nesse texto. É o princípio, quando ele fala do domínio da lei. Lê comigo o verso 1 de novo. Irmãos, falo aos que conhecem a lei. Por acaso ignorais que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Esse é o princípio. A lei de Deus tem domínio sobre todo o homem durante toda a sua vida. A lei no original, a palavra no original significa autoridade ou domínio sobre alguém durante toda a sua vida. Autoridade que é durante toda a vida e ela é válida sobre quem é vivo, é óbvio. A lei não opera em quem já morreu. Ela é válida em quem vive. Ela não tem poder sobre o morto. Então, enquanto eu e você estivermos vivos, estamos sujeitos à lei de Deus. As demandas dessa lei. E para facilitar,
são os 10 mandamentos. Porque se fosse toda a lei judaica, tem 613 mandamentos. Mas nós temos os 10 mandamentos. E mesmo assim, nós somos incapazes de cumprir a lei de Deus. Somos incapazes de agradar a Deus, e essa é uma função da lei. Ela foi dada para mostrar que nós somos incapazes, que nós precisamos de salvação. Precisamos de um intermediário, de alguém que vá no nosso lugar e cumpra toda a lei. E louvado seja Deus pela vida de Jesus, que fez isso para todo aquele que nele crê. Quando nós entendemos a lei de Deus e a nossa incapacidade, a nossa limitação em cumpri-la, nós somos obrigados a clamar por salvação. Essa é a função da lei. Salva-nos, Senhor. Precisamos de um Salvador. Porque muitos têm pregado que Deus é amor. Tem até igreja com esse nome. E é verdade. Mas o Deus que é amor também é justiça. Também é fiel. Fiel à sua palavra e não à minha vontade. Só a morte pode interromper o domínio, o poder da lei sobre a vida de alguém. E a segunda verdade é quando ele nos apresenta uma ilustração ou a analogia do casamento, irmãos. Leia comigo o 2 e o 3. Porque pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Assim, se ela se unir a outro homem, enquanto o marido ainda vive, será chamada adúltera. Mas se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, caso se una a outro marido. Eu estou lendo na versão Almeida, século 21. Então Paulo nos traz aqui a ilustração de um casamento aos moldes da lei de Moisés, certo? Ele compara, então, nessa ilustração, a lei como um marido. E os crentes, o cristão, a igreja, como a esposa. É disso que o texto está falando. Mas esse casamento que nós acabamos de ler é um casamento turbulento e cheio de conflitos. Mas acontece que a culpa desse casamento ser assim não é do marido, a culpa não é da lei. Porque a lei, você acabou de ler comigo, que ela é um marido perfeito, santo, justo e bom. O problema é que essa esposa nunca consegue agradar o seu marido. E essa é a questão. A lei, sim, é tudo isso que nós lemos, mas ele é um marido perfeccionista. Sabe? Daquele tipo que tem toque. Não pode ter nada fora do lugar. É um marido que condena a esposa, que acusa a esposa. Ele condena a esposa por coisas pequenas. Queimou arroz, caput, guilhotina, morte. Assim é a lei. Mas a esposa, acontece que essa esposa, nós, eu e você, os crentes, a igreja, é uma esposa atrapalhada também. E ela não pode se divorciar desse marido. Pela lei de Deus, não tem como ela se divorciar desse marido enquanto ele viver. Se ela se unir a outro homem enquanto esse marido vive, como nós acabamos de ler, ela comete adultério. O casamento é para a vida toda. Lembra? Os casados, diante do altar, até que a morte os separe. Esse é o intuito do casamento, do pacto, da aliança que fazemos diante de Deus, até que a morte nos separe. Mas acontece que, além de ser para a vida toda, ele não se estende além da vida.
O único jeito dessa esposa da ilustração que nós lemos se casar de novo seria ficando viúva. Seria bom para ela. Mas o mandamento de Deus, a lei de Deus, é eterna e não morre jamais. É a famosa sinuca de bico. Se essa esposa não está contente, o marido dela não vai morrer. Mas se você prestou atenção nessa figura que o apóstolo nos traz, nessa metáfora, quem morre? A esposa. A esposa morreu. A esposa morre, porque se ela morreu e ressuscitou com Cristo, se ela pertence a Cristo, como nós lemos no capítulo 6, morte e ressurreição de Cristo. Quando isso acontece, eu e você recebemos a libertação de tudo o que a lei exige de nós. Somos libertos desse casamento com a lei. Morremos para as exigências e demandas da lei, mas de forma alguma nós ficamos viúvos. A esposa morreu. Toda vez que você ouvir ou ler sobre a morte de Cristo, lembre-se que quando a gente fala de morte de Jesus, vem colado na palavra morte, ressurreição. E se alguém te fala que é cristão, olha, eu acredito que Jesus morreu, mas essa história de ressurreição, cara, nem conversa com ele, nem perde tempo. Quem é crente de verdade, crê na morte e ressurreição de Jesus. Morreu e ressuscitou, não é o que diz a Bíblia? Cremos no Cristo que está vivo, no esposo que está vivo. Então, Paulo vai seguindo, e a terceira verdade que salta aos nossos olhos é o verso 4, que eu pintei na minha Bíblia, e se você tem aquela canetinha esperta que eu te indiquei, pinte esse verso 4, de Romanos 7, na tua Bíblia. Não é pecado pintar a Bíblia, pode pintar. Vamos ler de novo. O verso 4. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Quem? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos fruto para Deus. Essa é a explicação da ilustração. Quando ele fala do segundo casamento, esse segundo casamento é legítimo diante de Deus, pois a morte pôs fim no primeiro casamento. Se você se diz cristão e não morreu para as paixões dessa vida, para a vontade do teu pecado, você continua vivo para a lei e não morto. Continua casado debaixo da lei que condena, que exige, que mata. É preciso morrer para o primeiro casamento, para vivermos em novidade de vida, com o noivo, que é Jesus. Então, uma vez que essa mulher da ilustração morreu, ela rompeu o vínculo conjugal com seu primeiro marido. Ela está morta para esse primeiro marido, ela não deve mais nada para ele, mas ela ressuscitou juntamente com o seu novo marido, ela está livre para pertencer a este novo marido que é Jesus. E é curioso, porque na cultura judaica, o homem que escolhia uma esposa tinha que pagar um dote para o pai. Give me money. Jesus pagou pela minha e pela tua vida com o seu sangue. Pagou a Deus. Outro engano que muita gente tem, quando a gente fala de escravo, a gente fala de ser subjugado, não é o diabo não é dono de nada, nem de ninguém. Nós fomos comprados das mãos de Deus, para Ele mesmo. Jesus nos salvou da condenação que era devida diante do Pai.
que é o autor da lei. Então ele pagou com sangue para o Pai o preço impagável pelas nossas vidas. Pertencemos então a esse novo marido. Então, como eu já disse, ou você está casado com a lei, ou você está casado com Jesus. Mas de forma alguma, você não pode não estar casado. Não existe essa possibilidade. Todo homem nasce debaixo da lei. E a boa notícia é que sim, nós estamos casados com Jesus. Quando nos arrependemos, quando entendemos o poder disso que eu vos falo hoje aqui, nós estamos casados com Cristo. Tem um teólogo alemão, Adolf Pohl, que escreveu, eu publiquei lá no meu Facebook, posso jogar no grupo depois também, algo que eu achei poderoso, quando ele diz: qual abismo profundo estende-se, pois, entre o nosso outrora e o nosso agora, a sepultura de Jesus. Do lado de lá, dominava a lei. Na margem de cá, Cristo nos estende a mão para novas núpcias. Que verdade maravilhosa. Mas como eu e você podemos saber se pertencemos ao primeiro ou ao segundo marido? Como eu e você podemos saber? Como é possível isso? Como eu sei que eu sou um cristão de fato, e não um cristão só de carteirinha, um frequentador de igreja? É fácil. Não depende do tempo de fé que você tem. Não depende do que você faz. Não depende de quanto você dá. Não depende de quanto você pode fazer ou de quanto você pode dar. O próprio Paulo fala dessas coisas. Se nós dessemos tudo o que tivermos, se nós queimarmos o nosso corpo, de nada adiantaria se não tivermos amor. Eu sei que eu sou um cristão de fato quando os outros veem em mim, em minha vida, paixão. Quando eu sou totalmente apaixonado por Cristo Jesus. Eu sou um cristão, eu sou noiva, quando eu sei que o meu amado vive, o meu Redentor vive, o meu amado vem me buscar. Quando eu tenho expectativa nas coisas do noivo, eu sou um cristão, eu sou um noivo. Eu sou noiva de Cristo, que aguarda o noivo. Tem a música do Jesus Adriano Romero. Qual é o teu primeiro pensamento quando tu olha na janela de manhã, meu irmão? É Jesus? Ou é as contas para pagar? Ou é aquele negócio que eu vou fechar? Jesus, o autor da vida. Mas a figura do casamento não termina aí. É um assunto muito atual e que eu e você precisamos tratar. Muitos aqui são casados, outros estão pensando em casar. O casamento, irmãos, é uma verdade, não vamos enganar ninguém aqui, não vamos falar um conto de fadas, solteiros. O casamento, ele implica numa perda significativa de liberdade e de independência. Quando a gente era solteiro, ligava um amigo, saía, fazia o que dava na telha, ia para onde queria, não devia nada para ninguém, pega e toca a vida, faz, toma decisão sozinho. Perdemos a independência. Perdemos a liberdade, é verdade. Até quando a gente vai casar, eu lembro quando eu trabalhava numa agência de publicidade, e aí ficaram sabendo, falei, vou casar. Achei a gauchinha lá, vou casar. Irmãos, para a glória de Deus e pela misericórdia dele, nós estamos, esse ano, vamos completar 20 anos juntos. 19 casados, para a glória de Deus. Então, quando eu falei que ia casar, eu trabalhava numa agência de publicidade, como eu falei, fizeram um cartoon lá, um desenho meu, sentado com aquela bola de presidiário, assim, sabe? Casou, está se enforcando. É o que a galera pensa. Né? Botou uma aliança na mão, é uma coleira, velho. Não é isso. Eu não estou amarrado com alguém, eu não fui coagido para casar. Quando nós casamos, nós estamos atados.
atados de corpo, de alma e de coração com a outra pessoa. Aquela, sabe? Braço com braço, perna com perna, andando no mesmo passo, para a mesma direção. Isso é bom. Isso é muito bom. Lá no começo de tudo, Deus olhou e disse que era bom, já em Adão e Eva. E vamos falar, irmãos, casamento é bom demais, é de Deus. Não é um mar de rosas, a gente sabe. Tem os desafios, mas é da vontade de Deus e é muito bom. O casal ali, recém-casado, alguns meses, está com o olho brilhando ainda. Está em lua de mel. Aleluia. A Bíblia fala do ministério de uma só carne. E a gente aprendeu isso logo cedo, eu e a Sheila, de crentinhos novinhos. Que louco, cara. É tipo uma massinha de duas cores de massinha que mistura e não dá para soltar mais. Imagina, o vermelho e o azul ficam um marrom feio, mas é uma bolinha só. Não dá para dividir mais, é uma só carne, é indivisível diante de Deus e dos homens. Eu tenho um costume, vou confessar para vocês, quando eu salvo o nome de algum amigo casado no meu celular, que a gente não anota mais na agenda. Irmão, se tu anota os telefones na agenda, desculpa, mas tu é velho. A gente anota no celular. Eu anoto assim, por exemplo, Léo da Dai, ou Dai do Léo. Aí fica mais fácil. E para facilitar a minha vida, anoto o número do apartamento também. Daí fica bem fácil da gente, né? Não incomodar o vizinho lá quando vai tocar o interfone. E aí por aí vai. A gente tem esse costume, né, entre os amigos. Quem vem almoçar aqui em casa hoje? O Paulo e Sheila. Emendado, Paulo e Sheila. Né? Ou o Dani G. O Dani é G. Sabe? Por exemplo, ali o casal novo é o Neri e o apelido da Eliane é Li. Nerili. Eu sugeri isso de nome da filha deles, mas eles não toparam. Né, o Silvio Sema, quer ver um bem facinho? Rony Rose. Todo mundo chama ou ele ou ela de Rony Rose. Tem um que é mais engraçado, Prinico. Esse fui eu que dei o apelido, Prinico. Então, antes, no capítulo 6, o apóstolo falava de uma relação do Senhor com o seu servo. E agora Paulo está falando de uma intimidade crescente, de um marido e uma esposa. E devido a essa intimidade, o fato de ter perdido liberdade não é um fardo, é um prazer. É um prazer, é motivo de grande alegria. Não é bom que o homem esteja só. E nós temos que admitir que um bom casamento, um casamento saudável, é para a vida inteira. Um casamento saudável, ele é afetado por vidas transformadas. Transformadas pelas vontades e pelos desejos da pessoa que amamos. Não mais das minhas vontades. É transformado quando nós nos doamos um ao outro. Esse é um grande segredo. O apóstolo Paulo em si, ele não era casado, mas ele era muito usado por Deus para tratar desses assuntos. Então, deixa a tua Bíblia aberta em Romanos 7 e abre comigo lá em Efésios 5, por favor. Efésios 5, do 22 ao 27. Um bom exemplo. Efésios 5, 22. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao seu marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido.
25. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26. A fim de santificá-la, tendo purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Que texto poderoso. Olha o 25 de novo, para os irmãos. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Muita gente lá fora lê esse texto e quando fala, mulher, seja submissa. A Bíblia é machista. Machista é uma ova. A Bíblia é paternalista. Se tu acha que isso aqui é machismo, lê o 25, cara. Ela tem que só se submeter, mas eu tenho que dar a vida. Isso é machismo? Para o homem pega mais pesado, cara. A Bíblia é paternalista. E nesse verso 25, meu irmão, estou falando com os homens, está o grande segredo do homem que tem que estar disposto a dar a vida por sua esposa. Isso tem que ser o cerne de um casamento, de uma casa, um homem disposto a dar a vida por sua mulher e por suas crianças. É por isso que hoje nós vemos tantos casamentos em ruínas, tanta disfunção matrimonial, homem com homem, mulher com mulher, pessoas que não entendem o poder do evangelho. Homens frouxos, bunda mole, que não dá vida por sua esposa. Mulheres inseguras, que encontram em outra mulher a segurança. Que absurdo! E eu tenho uma pergunta a partir dessas coisas, para os irmãos casados. Quando foi que você desistiu de dar a vida pela sua mulher? Quando? E se nunca pensou nisso, chegou o momento. Esteja disposto a morrer por ela. Ou não devia ter casado. Será que ela vê, meu irmão, na tua vida o caráter de Cristo sendo construído? Será que ela vê? Eu falo com temor, porque essa é a minha oração todo santo dia. O caráter de Jesus na minha vida. E isso é um segredo. Quando a tua esposa, meu irmão, vê Jesus se formando na tua vida, tu vai ser o cara mais lindo dessa terra. Tu vai ser o melhor de todos. Quando ela olha a Cristo sendo formado nas nossas vidas, não tem concorrência. E você, irmã? Também tem que ter para você nesse texto. Será que você não está tentando assumir o papel do cabeça na tua casa? Inversão de valores. Respeita o teu esposo. Tenha fé, se ainda ele não chegou lá, ore mais por ele. Dobra o teu joelho, chora diante de Deus, reclama primeiro para Deus. Porque quando você vê ele sendo transformado no caráter de Cristo, você vai ter prazer em se submeter a Ele. Você vai se sentir segura. É isso que toda mulher quer: segurança, estabilidade, um braço forte que abraça, que acalenta. Provedor da paz. Isso é o cabeça, aquele que vê as coisas antes. E muitos homens têm se isentado desse papel, de olhar antes, de dar a cara a tapa, de buscar diante de Deus, antes da esposa. Mas tem para os solteiros também. Ainda falando de casamento, isso não é uma igreja só de casados. Meu irmãozinho solteiro. Tem poucos aí, fica mais fácil passar hoje. Quando você for escolher a gatinha
pense, você está disposto a morrer por ela? Senão, nem começa nada, brother. Pô, ela tem um olho assim, aquilo assado, ela é inteligente. Tá, mas tu daria vida por essa gata? Pensa. E as irmãs solteiras? Também. Será que o bonitão está disposto a dar a vida por ti? Pergunta isso para ele. Pergunta. Não, beleza. Primeiro de tudo tem que ser crente, né? Pelo amor de Deus. Eu ouvi uma vez, não sei quem é o autor, mas eu falo para as meninas. As meninas estão chegando na idade ali de noivar, casar. Eu falo, nunca abre a sua vida para um homem que não abre a palavra de Deus. Nunca. Então pergunte para ele na lata. Beleza, teu papo é legal, ok, mas você está disposto a morrer por mim? Aí pode casar. Mas também tem aqueles que por alguma tristeza se encontra viúvo ou viúva, ou aqueles que foram traídos ou abandonados. O que eu tenho para ti, meu irmão e minha irmã, dizer para você é: alegre-se no Senhor Jesus. Ele é o marido fiel que nunca vai te desamparar, e Ele vive eternamente. Ele te cuida, Ele tem os teus dias guardados, e o teu prazer, assim como o meu e de qualquer um, tem que estar nele. O maior prazer das nossas vidas tem que ser em Jesus. Porque Jesus, e só Ele, é o exemplo perfeito e definitivo de hombridade. Homem, o Jesus provedor, o cabeça, que deu a vida. Ele é o padrão de homem para mim e para ti, meu irmão. E o padrão de feminilidade, de mulher, que a Bíblia nos traz, é a igreja santa e submissa diante do seu esposo e diante de Deus. A igreja, a noiva que aguarda a volta do seu esposo. Mulheres cheias de alegria e expectativa no Senhor. É isso. Porque de fato o padrão de todo filho e filha de Deus, o padrão de todo cristão, vou facilitar para a gente, vou resumir aqui, é santidade. Se eu sou filho, se eu sou noivo, santo. Santidade. E a santidade não fala, de novo, daquilo que eu posso e não posso fazer. Fala de ter alegria, paz, contentamento nas coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer subiu ao nosso entendimento. Mas são as coisas que o Senhor tem preparadas para aqueles que o amam. Prazer em Jesus. Então, quando a gente entender essas coisas e praticar, cara, a nossa casa, aí sim vai ser céu na terra, irmão. Vai ser bênção. E é para isso que nós temos que caminhar, assumindo bem definido o nosso papel de homem e de mulher diante de Deus, diante de um do outro e dos nossos filhos, para a glória de Deus. Porque hoje é triste, muitos têm se divorciado. E não somente lá fora, mas dentro da igreja evangélica no Brasil, os números são alarmantes de pessoas que se separam por qualquer coisa. Acontece que Deus odeia o divórcio. O divórcio, como o Hernandes Dias Lopes fala, é a apostasia do amor. E é verdade, é o afastamento, é o esfriamento do amor. O fruto disso é divórcio. E o divórcio acontece devido à dureza do nosso coração, ou seja, a incapacidade de perdoar. Ele só é permitido pela palavra de Deus por causa da nossa falta de perdão, dureza do coração. E a Bíblia nos traz só duas justificativas para o divórcio: a infidelidade conjugal, alguém que foi traído, e o abandono irreversível. Homens que saem de casa e deixam a sua família, ou se alguém está pensando em fazer isso,
Só me vem uma palavra na cabeça para te dizer. Covarde! Isso é coisa de covarde! Homens abandonando as suas casas! Frouxos! Covardes! Mulheres que vivem um casamento fake e que têm buscado uma relação extraconjugal. Ah, porque o fulano me trata bem. Prostituta! É isso! Não se engane! O que nós mais temos hoje na sociedade não são homens e mulheres fortalecidos na palavra de Deus, que têm posicionamento, são covardes e prostitutas. É só você ver na rede social as baladas como é que são hoje em dia. Os caras só querem brincar, as meninas só querem se mostrar. É assim, é essa a triste realidade da humanidade hoje. Então as duas únicas justificativas para o divórcio é a infidelidade e o abandono do lar. Mas mesmo assim, a melhor opção, a opção de Deus, sempre é o perdão. Esgote as possibilidades de perdoar. É para isso que nós fomos chamados. Deus criou o casamento, o divórcio não. Todo cristão, pela Bíblia, tem o ministério da reconciliação. Lute pelo seu lar. Dizem as estatísticas que hoje as pessoas acabam se divorciando, eu não sei se é 80% ou 90%, e o motivo dos divórcios no Brasil são os problemas de finanças, grana. Olha onde está o coração do homem. Mas eu digo para ti, meu irmão, minha irmã, que o principal motivo das separações, do divórcio hoje, é o excesso de amor. Não pode dizer, tá louco? Excesso de amor, cara, pensa comigo. As pessoas se amam tanto, mas tanto, que são incapazes de amar o próximo. As pessoas não olham para Deus, que pede, ame a Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Então é um excesso de amor próprio, de altruísmo, de hedonismo, que não consegue ver a necessidade, não tem capacidade de amar uma esposa, de amar um filho. E essa é a função de uma família, o laboratório do amor. Case-se, você que não é casado, tenha filhos, irmão, cristão, se você é crente, não tenha dúvida, faça um bebê, tenha filhos. Amém. Os irmãos que fizeram a tarefa de casa ali estão faceiros. Aleluia. Porque é assim, na família tu quer ser o solteirão do prédio, cheio de gato, que assiste Netflix. Vai pro inferno, né? Constitua uma família. Outra coisa que é importante, é que também não existe solteiro no reino de Deus. E alguns podem se perguntar, mas por quê? Por que eu tenho que estar unido matrimonialmente com alguém? E por que a Bíblia está falando que eu tenho que estar casado com Jesus? Vamos ler o 4 de novo. Verso 4 de Romanos 7. Quando Paulo diz, assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos fruto para Deus. Esse verso que nós acabamos de ler, ele é o pilar de sustentação do capítulo 7. Assim, ou seja, unidos com Cristo na sua morte e ressurreição, para pertencermos a Ele, ressuscitamos para dar fruto para Deus. Se nós estivermos
casados com a lei, somos incapazes de dar fruto para Deus. Na lei, nós só damos fruto para a morte. Com Jesus, podemos produzir fruto para Deus. Isso é uma total mudança de realidade e de lealdade. Agora mudou a minha realidade em Jesus pela sua graça e misericórdia. A minha lealdade é o meu novo esposo, é esse marido maravilhoso. E os barbudos aí, não tenham receio de falar, bate no peito assim, irmão, eu sou noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Jesus, comprada pelo sangue do Cordeiro. Então, em Jesus, eu e você, nós recebemos a emancipação da lei, fomos libertos da lei, somos livres, mas não para pecar. Somos livres agora para servir a Deus, porque antes, tudo que a gente fazia, como também Paulo explica em outro momento, era esterco, trapo de imundícia, cocô. Não servia para nada. Em Jesus, o que o Espírito Santo gera em nossas vidas é fruto para Deus. Somos livres, não para pecar, mas para servirmos a Deus. A força do pecado é a lei, e nós somos livres, então, em Jesus, da condenação do pecado, para servirmos a Deus com excelência, com dedicação, em amor, em justiça, em santidade. E a quarta verdade que esse texto nos traz, então, é a aplicação de Paulo. Aplicação prática para as nossas vidas, quando ele diz o seguinte, leia comigo, versos 5 e 6. Pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, suscitados pela lei, operavam em nossos membros para frutificar para a morte. Mas agora fomos libertos da lei. Em algumas versões diz desvencilhados. Tendo morrido para aquilo a que estávamos presos, para servir na novidade do Espírito e não na velhice da letra. Em algumas versões fala na caducidade da letra. E o Espírito na tua Bíblia, se estiver com o E minúsculo, meu irmão, pode botar um E maiúsculo, porque é o Espírito Santo mesmo. Então ele está aplicando para as nossas vidas essa ilustração. O primeiro casamento, o primeiro marido é a lei. É um marido que só acusa, exige e condena, que ressaltava os nossos pecados, as nossas paixões pecaminosas, os nossos desejos maus. O marido que só nos acusava e por isso nós vivíamos segundo a carne. Estávamos casados com ele, só dávamos fruto para a morte. Mas vem o segundo casamento, onde o marido é Cristo, que perdoa, que cuida, que capacita, que nos guia e se entrega por nós. E agora a força que nos move não é mais a velhice da letra, onde os nossos pecados afloravam. Agora é a novidade do Espírito Santo operando em nossas vidas. Em Cristo Jesus, só em Cristo Jesus, somos capazes a dar fruto que agrada a Deus. Não só na igreja, não só em casa, não só nos nossos trabalhos, mas em todo tempo, em todo lugar e diante de todas as pessoas. É disso que fala a santidade. Aqueles que foram comprados por Cristo Jesus, foram separados do mundo. Não para viver numa bolha, mas para viver sendo luz do mundo, sal da terra, por onde for, o bom perfume de Cristo, dando testemunha dessas coisas, do evangelho prático em nossas vidas, de vidas transformadas. Meu irmão, se você tem, sei lá quantos anos de igreja, e nunca ninguém olhou para ti e falou, fulano, você está diferente. Se ninguém nunca falou isso para ti, cara, vem conversar comigo no final. Algo está errado. Algo está errado. Temos que orar. Temos que conversar. Jesus nos faz andar em novidade de vida. Não mais na velhice da lei.
Porque a lei nos inutilizava de dar bons frutos para Deus. Agora no Espírito, o Espírito Santo operando de forma eficaz nas nossas vidas, transformando o nosso íntimo, começa Ele a frutificar e nós damos frutos para Deus. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Seja o nosso viver santo. Eu amo o apóstolo Paulo porque ele era macho de verdade. Quando ele dizia, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. É isso, irmãos. É isso que temos que ser. Então, caminhando para o final, num resumo prático, que nós acabamos de ver aqui hoje, é que todos os homens nascem debaixo do domínio da lei, da escravidão do pecado. Todo homem nasce casado com a lei e o jugo do pecado durante toda a sua vida. Se não vier alguém para mudar a situação, todo homem nasce casado, seja um bebezinho, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, um homem e uma mulher de idade bem avançada, enquanto não morrer para os seus pecados, enquanto não se arrepender, enquanto não for transformado por Cristo Jesus, vive debaixo da lei. A única forma de nós nos livrarmos desse casamento cheio de treta com a lei é nos unindo com aquele que morreu por nós. Nos unindo na morte e ressurreição de Jesus. E assim nós somos casados com Cristo, o amado noivo que nos foi dado pelo Pai. O Pai nos deu, nos preparou um noivo, um marido perfeito. O Pai nos estendeu os braços da graça e da misericórdia, porque nele, em Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos a nossa dívida quitada, nós somos justificados, nós somos livres para servir a Deus com frutos de justiça. É para isso que Ele nos chamou, é para isso que Ele nos elegeu, é por isso que Ele nos justifica, é para isso que nós somos santificados, para servirmos a Deus com as nossas vidas. Então, para encerrar, eu te digo, se você nunca tinha parado para pensar nessas coisas, reconheça a sua incapacidade, meu irmão, de agradar a Deus do teu jeito. Eu faço como eu acho que estou certo. Não vai dar. Já deu ruim. Se não deu, vai dar ruim. Agarre-se nessa graça de Deus, em Cristo Jesus, na remissão, no perdão dos teus pecados, e se lance nos braços desse novo esposo, que é Jesus, compassivo, Deus perdoador e muito, muito amoroso. Incomparável. Incomparável é Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Nós estamos aqui em alguns casais e eu quero te pedir para você abraçar a sua esposa. Vou chamar a minha aqui. Vem. Fica só o Léo ali, se a Dai quiser subir. Aleluia. Irmãos, nós somos chamados para fazer a diferença. Não porque nós somos bons, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Eu quero orar por você, pela tua casa. Curva sua cabeça, por favor. Deus amado, estamos aqui como família, filhos e filhas de Deus, totalmente dependentes do Senhor, tão pequenos, Pai, com falhas ainda. Pai, se algum de nós precisa ser quebrantado o coração, Deus, é o Senhor quem faz isso. O próprio Paulo diz na tua palavra, Deus, que na nossa fraqueza o Senhor nos faz fortes. Quebranta-nos, Senhor, para sermos transformados, Deus, cada dia menos parecidos com quem nós fomos um dia e cada vez mais semelhantes a Jesus. Famílias, Pai, que clamam a Ti por misericórdia, Te buscam de joelhos, Pai, mas que quando se levantam no poder do Espírito Santo, são revestidos de poder para vencer esses dias que são maus. Que
tem em Ti a suficiência de todas as coisas. Das Tuas mãos vem a provisão para as nossas casas, Pai. Se é falta de fé, dá-nos, Senhor, dá-nos mais fé. Se é amor, Pai, derrama, a Tua palavra diz que o Senhor derrama do Teu amor em nossos corações. Limpa-nos do egoísmo, Pai, e da independência, para louvor da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faz de nós melhores para Ti, Pai, semelhantes a Jesus, como uma só carne, Pai, homens e mulheres que Te amam, e os solteiros também, Pai, que tenham plena consciência da responsabilidade que é se unir a outra pessoa. Que o casamento que foi instituído por Ti, Pai, o matrimônio é para louvor da glória de Deus somente, Pai. Famílias edificadas em Cristo para fazer mudança, transformação nessa vida. Em nome de Jesus, Pai, o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.